espiritual. Porque você sabe que a política, ela tem que ser espiritual. Nós temos que entender como algo espiritual. Nós só conseguimos fazer as nossas escolhas quando nós vemos a coisa pelo lado espiritual. Quando nós não olhamos o lado espiritual, então viram brigas, embates, discussões. Eu duvido que você, nos próximos 45 dias, não vai arrumar um probleminha no grupo da sua família. Porque até no grupo da sua família, do WhatsApp, tem discordância. Não é assim, amados? As pessoas não concordam com pensamentos. Ah, mas eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Então, nós temos que entender o lado espiritual da coisa. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, no livro dos Salmos, são versículos conhecidos, mas o Salmo 33, ele diz assim, ó, para a gente entender essa importância de termos a nossa nação, como o pastor João fez a oração aqui. Ele diz assim, no versículo 12, Salmos 33, versículo 12, escrito está, ó, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo qual escolheu para a sua herança. Amém? Então, ó, bem-aventurado ou feliz é a nação que tem Deus como seu Senhor. Se nós formos olhar um pouco a história lá de Israel, ela é cheia de altos e baixos. Quando estavam alicerçados em Deus, o povo vencia. Aí o filho herdava o reino, se desviava de Deus, o povo sofria. E assim vem a história. Altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Então a nação só é feliz quando nós somos governados com uma direção. Por isso, amados, a importância de você ter essa consciência, como um cristão, como uma pessoa conservadora, de valores familiares. Você sabe que o maior problema que nós encontramos hoje na política é que muitas pessoas que ocupam uma cadeira, elas não pensam na coisa mais importante, que é colocar Deus em primeiro lugar. E aí, vem tantos problemas, e essas mesmas pessoas, elas têm um pensamento assim, o que eu posso fazer para o benefício de alguém? Mas não é o benefício de todos. E aí nós incorremos em problemas, porque o diabo entendeu o seguinte, já que eu não posso destruir a pessoa, porque ela é fiel, ela é de Deus, ela é da fé, eu vou criar um formato de destruir muitas pessoas. E como é que eu destruo muitas pessoas? Simples. Eu crio uma lei. Eu crio uma lei, e por causa dessa lei, todos têm que seguir uma lei. Não é assim a lei? Você gostou de usar máscara? Não gostou? Hoje é opcional. Mas foi obrigatório. Todos tinham que usar, porque era o quê? O quê, gente? Lei. Lei você tem que fazer o quê? Obedecer. Lei se obedece. E por que é importante você entender isso? Porque enquanto não é uma lei, a gente pode brigar, reclamar, mas depois que vira uma lei, você tem que obedecer. Acabou. Gostando você ou não. Ah, mas eu não gosto. Você pode não gostar, mas é lei. Você tem que obedecer. Ah,
mas por que aqui os radares agora, a velocidade aqui... Ah, meu caro, não obedece que você paga multa. Aí você tem que obedecer sem querer obedecer. Não é assim? Mas você tem que obedecer. Então, tudo que não é ou não se tornou uma lei, você pode brigar para que aquilo não traga malefícios para você e principalmente, gente, para a família. Nós temos visto hoje que a ação do mal, ela é contundente contra a família. Você que tem filhos, netos, você tem que pensar muito nisso. Por quê? Porque hoje o formato de ação do mal é ir principalmente contra a base mais forte que Deus criou, que é a família. E ele trabalha de uma forma tal e qual que às vezes muitos cristãos não percebem isso. Não percebem que se eles não abrirem os olhos, amanhã será tarde demais. E como é que a gente vê isso? No número de pessoas que abrem mão do seu voto, que abrem mão do seu direito maior. Você sabe o que é interessante? A pessoa mais rica aqui de Curitiba, a mais rica, sabe quantos votos ela tem? Quantos? Um só. E a mais pobre? Tem quantos? Democracia. Todo mundo tem um apenas. E às vezes a pessoa que tem esse ela abre mão desse direito do seu e ela não faz jus àquilo que Deus mostra na sua palavra. Olha que a nação só vai ser feliz se Deus estiver à frente. E como é que nós vamos colocar Deus à frente se nós colocarmos quem governa com um pensamento diferente da palavra de quem? De Deus. Veja que é uma incoerência. Eu falava, antes de vir para cá, já estava na igreja, e tem um pastor nosso que faz uma reunião específica chamada Cura dos Vícios. Cura dos Vícios. É uma reunião onde muitas pessoas têm problema de vício, elas frequentam para se libertar do vício. Aí ele dizia para mim assim: Amaro, eu todo domingo, 3 horas da tarde, tem centenas e centenas de pessoas chegando aqui para se libertar do vício. E como é que tem gente hoje que é a favor da liberação das drogas? Porque sem ser liberada, já causa estrago. Imagine liberada. Ah, não, mas aí cobra imposto. Imposto é tudo na vida? O dinheiro de imposto é tudo da vida. E as famílias? Só quem tem ou teve um familiar viciado sabe como é a dificuldade. É ou não é? Nós vemos aí situações acontecendo a todos os momentos, que os pais dormem até com a porta trancada, com medo dos filhos. Não sabe com quem o filho anda. Então, pessoal, veja a importância de nós pensarmos como cristãos e agirmos como cristãos. Porque às vezes a pessoa pensa como cristão, mas na hora de agir, ela não exerce essa ação como um cristão. Aí, ela, por causa de uma amizade ou algo de interesse com alguém, ela, além de não ter o seu voto consciente, ela induz outras pessoas também a fazer errado. Por isso que vocês, como igreja, eu entendo isso, né? O pastor Ronaldo deu um avanço, está um passo à frente de muitos pastores. Muitos pastores que muitas vezes falam assim: eu não vou falar desse tema na minha igreja,
Se não, tem um irmão lá que não gosta. Ele vai franzir o nariz, vai fechar a cara e não vai mais nem na igreja. Eu lá em Ponta Grossa falei com alguns pastores: pastor, você não fala de uma coisa tão certa e santa, que é a política para as coisas do bem na sua igreja, com medo de perder um membro. Tá bom, não fala não, deixa o membro lá, que não gosta, que na verdade o fato é oposto, né? O pastor que tem que ter autoridade na igreja. O dia que fecharem a tua porta, veja quem vai abrir. Você vai bater lá na porta de um vereador, de um deputado, de alguém dizendo: pelo amor de Deus, fecharam as portas da minha igreja. Hã? E outra, o bom pastor ensina. O bom pastor não deixa a ovelha ser enganada. Por isso que tem que haver um abrir da visão. A visão que é espiritual. Nós estamos falando de uma coisa que é espiritual. Quando nós vamos às Sagradas Escrituras, nós vemos homens que foram usados em termos políticos para fazer a obra. Veja o exemplo de José de Arimateia. A Bíblia diz que ele era um senador. E ele foi lá pedir para Pilatos: eu quero o corpo de Jesus, me dê o corpo dele. Ele tinha acesso, pessoal. Ele tinha acesso aonde os outros não tinham. Amém? Graças a Deus por isso. Hoje nós temos acesso aonde muitos pastores não têm. Hoje, se eu precisar ligar para o governador, ele me atende, porque ele precisa do meu voto. Ele atende essa ligação. O que quando eu estava só como pastor na igreja, eu não tinha acesso. Então hoje nós temos acesso para ajudar a obra a desenvolver. Você sabe, estava lembrando aqui sentado ali, nós tivemos uma pandemia foi uma dificuldade muito grande. As igrejas tiveram uma dificuldade muito grande. Às vezes, você como membro da igreja, não consegue entender a dimensão disso. Só no Paraná nós temos mais de 10.000 igrejas evangélicas. Mais de 10.000 igrejas evangélicas. E quando veio a pandemia, e disseram: vai fechar tudo. Fecha tudo. E aí começou aquela conversa: o que é essencial? O seu trabalho é essencial ou não? Para você, ele é. Mas muitas vezes para o governo, para a prefeitura, ele não é. Então o seu não é essencial, você fecha a sua porta. Mas lá em casa eu tenho que levar comida. E como é que vai ser isso? E pessoal, virou uma confusão tão grande, mas tão grande, que você assim não tem ideia. E todas as pessoas, os governantes, secretários, ninguém tinha uma ideia de como mudar isso. Como é que nós vamos mudar isso? É um problema que está assolando as pessoas, perdemos amigos, perdemos pessoas próximas, aquela dificuldade muito grande. Aí, fecha tudo. Fechou as portas e fechou a igreja. Qual é o lugar que a pessoa busca paz, refúgio, forças para si? A igreja. Aí você vai lá nos dados da Secretaria de Segurança Pública: aumento do número de abuso, violência doméstica, porque todo mundo ficou fechado em casa. E você sabe que a gente não tem essa mania, esse hábito. O brasileiro quer confraternizar, estar junto, fazer festa, tomar um café junto. E aí, todo mundo ficou naquela situação. E agora? E agora? Só entre nós aqui. Você que tem mais um pouco de idade do que eu, teu filho falou um monte para você, não falou? Falou ou não falou? Ô velho, fica em casa aí, vocês ficam saindo para lá e para cá. Da minha vida cuido eu. Não, meu pai e minha mãe estão ali, eu sei como é que é. A gente fala: não sai não, olha, cuidado, hein? Cuidado, hein? Aí você já ia aí, querendo interferir na minha vida agora. Faça o que eu quiser.
mas todo mundo preocupado. E por que eu estou falando disso? Porque foi um decreto feito e todos tinham que obedecer. Você lembra lá quando fez um decreto, aquele rei que fez um decreto na Bíblia? Você lembra dele ou não? Que não podia fazer o quê? Não podia orar, mas o rei era amigo de um homem chamado Daniel. Ele foi induzido a fazer um decreto, e quando ele viu, não podia mais voltar atrás. E agora? Olha o decreto para impedir os cristãos de avançar. E aí vem um decreto e diz: igreja não pode abrir. Meu Deus do céu. Então ficamos pensando: meu Deus, o que fazer? Então vem uma ideia: a igreja é essencial. Bom, para mim ela é essencial. Para você ela é essencial? Quem que para você a igreja é essencial? Amém. A igreja é essencial. Eu sou a igreja, sim, mas nós temos que ter um lugar para congregar, ouvir a palavra, louvar, buscar. Porque, vamos e convenhamos, em casa não é igual na igreja, né? Em casa você pega a Bíblia um minutinho, mãe, você para aqui, é o telefone. Não é igual na igreja. A igreja você tira o tempo para orar, buscar, louvar, cantar, ouvir a palavra. Então a igreja, como algo tão essencial, não estava sendo essencial. E aí, veja só, eu não entendia porque 2018 nós conseguimos ser eleitos com o povo de Deus, para em 2020 estar no lugar certo, na hora certa e no momento certo, para colocar ali um projeto de lei que virou uma lei e tornou a igreja do estado do Paraná serviço essencial toda vez que tiver um estado de calamidade. E olha, não foi só para agora 2020 não, é para sempre. Amém? Olha, lá em Antonina deu uma chuva, o prefeito decretou calamidade pública. A igreja está aberta, a igreja está salvaguardada para ficar aberta, para ajudar, para fazer. A igreja não fechava nem em tempo de guerra. A igreja era sempre o local essencial para aquelas pessoas que iam para uma guerra. E nós estamos numa guerra, amados. Nós vivemos uma guerra espiritual. Não encare a política como um algo normal, natural. Não. É uma guerra. É uma guerra que nós enfrentamos, que se nós não abrirmos os nossos olhos, vêm os nossos inimigos, conseguem o espaço que nós muitas vezes desprezamos como cristãos. Muitas vezes cristãos, deixa isso para lá. Se você entregar essa autonomia, essa autoridade para Satanás, ele vai pegar: obrigado, é para mim, me dê que eu vou usar. E ele sabe que é ali que ele pode fazer muitas coisas. É ali que ele pode colocar muitos planos, projetos e propósitos. Cria-se uma lei, e uma lei criada faz com que nós cristãos, povo de Deus, tenhamos que obedecer. Estávamos obedecendo, igreja fechada, decreto feito, até que vem uma lei, e a lei permite a igreja ficar aberta. Amém, gente? Então veja a importância na hora de você votar, escolher, pensar. Não é vínculo de, mas essa pessoa é muito minha amiga, mas essa pessoa pode falar o que eu quero falar, essa pessoa pensa como eu penso. Como eu penso? Eu penso como a palavra de Deus orienta. Amém? Se eu penso como a palavra, eu tenho que viver também como a palavra. E aí, olha só que interessante, né? Só vai um livro à frente, o livro de Provérbios. Você já fechou aí a Bíblia? Está no celular também? É fácil, Provérbios,
29, no verso 2, essa aqui mostra de fato o olhar que nós temos que ter para essa causa. Provérbios 29, 2. Aí escrito está assim: quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. O povo geme. O povo geme. Romanos 13, 1 e 2, toda autoridade é constituída por Deus, ok. Mas quem dá autoridade a essas pessoas? Você, o seu dedo. Eu, você, cada um de nós. E aí, você dá uma autoridade para uma pessoa que amanhã, com um pensamento, diz assim: eu acho que dentro das escolas é melhor ter um banheiro só. Um banheiro unissex, menino e menina, vamos fazer uma coisa diferente. Aí, opa, peraí, como assim? Pessoal, isso é projeto de lei em muitos municípios. Aí você chega em Brasília, um lugar que todo mundo fala assim: lugar das pessoas que pensam. Aí você chega lá, se depara com um projeto que fala sobre a descriminalização da pedofilia, para as pessoas que tiverem relação sexual com meninos ou meninas de 12 anos, não ser crime. Aí você fala: peraí, quem colocou isso? Projeto de uma pessoa muito conhecida lá do norte, nordeste do nosso país, que já dominou por muitas vezes. Aí você, mas por quê? Aí você faz uma análise, busca lá o Google, lugar de turismo sexual para pessoas que vêm de outros países, lugar tal. Então as coisas começam a fazer sentido. Por que querem fazer isso? Em prol daquilo. Entende, pessoal? Cabeça de pessoas, como elas pensam. Enquanto nós estamos pensando como cristãos, pessoas da fé, tem gente pensando como incrédulos, pessoas do mal. E quem sentar na cadeira é que tem essa possibilidade de fazer tudo isso. Então veja como a nossa posição, nosso posicionamento quanto igreja, como pessoas de Deus, é importante. Se você se eximir disso, dizer: não, é que eu já passei de 70, nem obrigado eu sou a fazer isso. Você não é obrigado? Mas amanhã também, quando fizerem uma lei, você vai ser obrigado a aceitar aquela lei. Você sabe, eu tive muitas reclamações de pessoas que vieram falar comigo assim: Amaro, deputado, que negócio é esse aí que minha aposentadoria diminuiu? Não sei. Não, diminuiu. Eu falei: entendi. Falei: olha, quando foi votado lá em Brasília, alguém tinha que ter reclamado com os deputados lá em Brasília. Aí ninguém reclamou, a lei passou, agora já era. Mas eu vou recorrer. Não vai adiantar. Não vai adiantar, porque agora já foi, já passou, já virou uma lei. Teve corte, perdeu. Entende, pessoal? Então, a nossa vida, desde a hora que acordamos até a hora que vamos dormir, ela é baseada na política. Não tem como ficar fora dela, como deixá-la de lado, como abandoná-la. Não. Nós temos que entender como algo espiritual, tão espiritual quanto o dízimo, a oferta, o culto a Deus. Por quê? Porque a Bíblia nos mostra tudo isso.
A nação só vai ser feliz quando Deus for glorificado na nação. Aí você pega hoje muitas pessoas querendo tirar a Bíblia de dentro dos colégios, querendo tirar a Bíblia de dentro de algumas repartições públicas. Ah, mas para que você quer tirar a Bíblia? A Bíblia está lá, é só para quem quer. Não, mas a Bíblia ali não pode ficar. Qual a intenção dessas pessoas? Pessoal, se os bons se calarem, os maus vão dominar cada dia mais e mais. Eu falo isso hoje para você com bastante, ou com mais convicção e autonomia, porque até 2017, tudo que eu fazia era estar à frente da igreja, que é uma bênção. Fazer o culto, as orações, visitas. Mas aí veio uma missão em 2017. Então aí já virou 17, 18, 19, 20, 21, 22. Fazendo esse trabalho e entendendo melhor como a política interfere na nossa vida, no nosso dia a dia, na criação dos nossos filhos. Pessoal, quem tem autoridade sobre os filhos é você, não é o Estado. Você apanhou muito quando era criança ou não? Quem apanhou? Deixa eu ver. Ah, bem feito, vocês eram bagunceiros? Eu não apanhei não. Meu pai está ali, meu pai e minha mãe. Não apanhei não, eu era bonzinho. Mas vai você hoje repreender o seu filho como você era repreendido pelo seu pai? Conselho tutelar amanhã está lá na tua porta. Opa! Espera aí, o que aconteceu aqui? Ah, você falou, você fez, você... Essa mudança, pessoal, que acontece, essa mudança que vem acontecendo, muitas vezes a pessoa diz, ah, mas acho que mudou para melhor. Nem sempre. Nem sempre. Essa mudança muitas vezes traz tanta confusão para a cabeça das pessoas, principalmente para os jovens. Os mais atingidos são os jovens, os adolescentes, as crianças. Eu tenho 48 anos. Eu queria fazer 18 para tirar carta. Meu pai deixava eu dirigir com 16, não estava certo, mas já deixava. Eu já ia namorar, minha esposa está ali, eu ia namorar com carro com 16 anos. Já dirigia com 16 e tal. Hoje em dia você pergunta para alguns garotos, meninos, com 16 anos, com 17, e aí, o que você quer da vida? Não sei. Às vezes não sabe nem a sexualidade, não sabe o que é, eu estou confuso, o que eu sou, o que eu não sou. Olha o mundo que nós estamos vivendo, gente. E aí você diz assim, mas o que tem a ver, pastor, política com isso? O que tem a ver? Que essa doutrinação começa lá na escola. Incutir coisas na cabeça deles. Aí você acha que está num bom lugar, está na escola. Nem sempre. Porque ali, muitas vezes, eles começam a ouvir coisas diferentes de casa, diferente do que ouve na igreja. Diferente do que ouve na igreja. Eu recebo inúmeras reclamações de jovens que sempre me mandam assim, pastor, olha o que estão falando aqui na minha escola, olha aqui o que mandaram aqui na minha lição de casa, olha aqui, falaram aqui na história de afrodescendência, mas falaram aqui do culto ao Exu, e a professora falou que eles são bons, não é esse negócio de entidade aí que fala em igreja não. E o que tem a ver alguém que dá uma aula de história e entender um contexto espiritual? Pessoal, a luta é muito grande. E aí eu estou falando agora de uma geração que vem. É a geração dos seus filhos, quando não dos seus netos, depois dos seus bisnetos, que começa a mudar em tudo. Tudo. Eu entendo hoje que muitas pessoas que tem um pouco mais de 60, não generalizando, tem dificuldade com o mundo atual, tem dificuldade porque o mundo atual é virtual.
Você chega para a criança hoje, para o menino, e fala assim: aceita Jesus. Ele fala assim: fala para ele mandar o convite, é no Facebook ou é no Instagram? Não, é aceitar, de entregar a vida, os caminhos. Mas ele não entende essa linguagem, porque a linguagem é aqui, ó. É essa linguagem hoje. É diferente da linguagem que você teve, aprendeu, que nós aprendemos. Então, gente, nós temos que entender, para você escolher, para você entender, você tem que entender de uma forma espiritual. Se você for entender de uma forma física, e se arruma briga, confusão, você quer defender A, B, C, você leva muitas vezes por um lado ideológico, aí começa aquelas discussões, né? Porque você sabe que o ser humano tem esse lado, né? Quando começou a vacina, começou a briga: toma vacina, não toma vacina, toma vacina, não toma vacina. Aí eu chegava nos lugares e eu ouvia a pessoa falando assim: não, mas a vacina tem isso, tem aquilo. Aí eu ficava olhando, eu falava: meu Deus, eu acho que tem que contratar essa pessoa para trabalhar na secretaria, porque nem na secretaria o secretário sabe o poder da vacina. E olha que eu fui representar o Paraná, eu fui em São Paulo, eu fui na Pfizer, eu fui no Instituto Butantan, nós fizemos de tudo, tínhamos uma frente parlamentar. Aí chegava no lugar, as pessoas debatiam, falavam como se fossem cientistas. Eu falava: meu Deus, da onde essa pessoa está aprendendo tudo isso? Da onde? WhatsApp. Sabe aquele grupo que você recebe? Olha, manda para todo mundo, hein? O mundo vai acabar em 10 dias aí, falaram, aí a pessoa... Aí encaminha a família, encaminha para os amigos: não sei se é verdade, mas estou mandando. E essa corrente negativa chega em todo mundo, chega em todo lugar. Hoje eu estava saindo da igreja que eu fui de manhã na reunião, aí a senhora já falou para mim assim: pastor, já estou sabendo que se não votar em todo mundo, anula o voto. Eu falei: não anula, o voto é individual. Mas mandaram no meu WhatsApp. Não sei quem foi, mas mandaram no meu WhatsApp. Então, parece que tudo que a gente vê, ouve ou chega até a gente é verdade. E não é verdade, gente. Então nós temos que ser espirituais para entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Senhor. Amém? A vontade do nosso Senhor é que o nosso país seja governado de forma tal pelos bons que o povo não sofra, que as pessoas não vivam uma vida destruída. Isso é fácil? Não, isso é difícil. Isso a gente, como pastor, tenta de todas as maneiras ajudar as pessoas, tirar as pessoas de uma vida ruim para uma vida melhor, mas é difícil. Tem que haver o querer da pessoa, tem que haver a boa vontade da pessoa. Nós fazemos tanto trabalho para recuperar as pessoas, mas nem todos querem. Muitas vezes a pessoa fala: mas o governo não ajuda. O governo muitas vezes até ajuda mais quem tem menos condição do que quem tem um pouquinho mais. Auxílio A, B, C, abre isso, faz aquilo. E muitas vezes, gente, a pessoa acaba ficando com a sua mente, por causa do diabo, com o pensamento: eu não preciso lutar, eu não preciso fazer. Não, nós precisamos sim fazer, lutar. Nós temos direitos, mas nós temos deveres, obrigações. A gente conversava com o pastor, ele morou lá na Santa Cecília, eu não me esqueço, debaixo do Minhocão lá da Santa Cecília, elevado Costa e Silva, conhecido como Minhocão. Eu fui pastor lá, 2003. Aí, uma obreira chegou para uma família e disse assim para a família: estava o homem, a mulher e 3 crianças debaixo do viaduto. Lá era tudo subdividido direitinho, o pessoal colocava as madeiras, virou um condomínio. Senhor, o senhor tem que sair dessa situação, vamos ali na igreja, buscar uma oração, receber Jesus. Ele: não, filho, eu já morei em casa, dá muita dor de cabeça.
pagar a água, a luz, aqui não paga nada. E ó, tem gente boa que todo dia traz sopa pra gente, comida, aqui não tem dor de cabeça, aqui a gente fica mais tranquilo. Então veja que muitas pessoas têm uma mente retrógrada, pequena, elas não pensam no bem-estar dela, da família, dos outros. Então como é que você vai contar que essas pessoas façam uma boa escolha na hora de colocar um governante? Porque, infelizmente, quanto mais fome, miséria, falta de conhecimento, mais faz com que as pessoas se mantenham por muito tempo no poder. Não é uma grande verdade? Faça uma análise de como estão os países vizinhos dos nossos irmãos, dos nossos irmãos vizinhos. Veja a situação que muitos deles têm vivido, uma economia defasada, destruída. Veja como estão as igrejas nesses lugares. Eu tenho amigos pastores em vários países, e quando você fala com eles, eles falam: aqui está um horror, a população sofre, não tem comida, não tem nada. Então, gente, nós precisamos ter os nossos olhos abertos e entender que a nossa luta é espiritual. Política e religião não se mistura, não é nem para misturar, é para andar juntas, com sabedoria, com discernimento, porque o amanhã vai ser muito melhor se nós avançarmos. Aqui no estado do Paraná, graças a Deus, o governador nunca nos negou nada para a igreja, nunca disse assim: isso não, não a igreja, nunca disse isso, nunca. Ele sempre disse: Amaro, a gente sabe a força dos evangélicos, do povo de Deus, assim que eles falam, nós sabemos a força dos evangélicos, e nós somos do evangelho. Pessoal, não é a placa denominacional, não. O pastor até brincou comigo: você não está ali no templo lá que tem 2.000 pessoas, lá agora deve ter 3.000 pessoas. Mas aqui tem menos. Todos nós temos que ter aqui, sabedoria, discernimento pessoal. Não é quantidade, é qualidade. Qualidade de fé, qualidade de entendimento, para a gente levar isso para as demais pessoas. Vocês têm netos, filhos e pessoas que lhe ouvem, não se cale. É como falar do evangelho, não se cale, não tenha vergonha. Vergonha de quê? Se você foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Ele disse: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu vou fazer o quê? Eu vou me envergonhar diante do Pai. Então não tenha vergonha, pessoal. Não tenha vergonha de falar, de mostrar. Nós estamos fazendo aqui uma análise na palavra, e é a palavra de Deus, é a palavra que nos encoraja, que nos direciona, que nos mostra qual a importância de nós termos pessoas que pensem como a gente, Eu penso como pastor. Qualquer problema que vem, seja uma lei, seja um decreto, eu penso como pastor. Eu sei a dificuldade que um pastor tem, eu sei a luta que um pastor tem. Às vezes a coisa parece não ser tão grande. Eu tô ruim dos olhos mesmo, eu tirei aqui, já fiquei embaçado. Deixa eu colocar a luta que o pastor tem. Você sabe, eu estava vendo a igreja aqui, eu não sei se o João já falou isso com o pastor, da isenção do ICMS, né? Você vê uma coisa que parece pequena. Aqui, eu não sei, quanto o senhor paga de conta de luz, pastor, sabe? Quanto é a luz? 300? Se descontar o ICMS são 29%, vai dar R$90 de isenção. R$90. Mas 90 é pouco.
90 só essa igreja. 90 só essa igreja. Não fizeram não, João? Tá, tem que fazer o pedido. Fazer o pedido na Copel é lei. E isenta aqui e isenta lá atrás também. Olha só, como é que nós entendemos isso? Olha o que é olha como é que é a obra, né? O templo que tem ali na João Negrão não tinha isenção. E é minha denominação, não tinha isenção. Aí o que eu fiz? Ninguém queria dar isenção, por causa das áreas contíguas, laterais. Tem escola bíblica do lado, apartamentos em cima, é muito grande. Aí ninguém queria dar isenção. Fui na Secretaria de Fazenda. Ah, não, fala com a Copel. A Copel fala com a Secretaria de Fazenda. Mas eles entendem que a igreja é só isso aqui. Por exemplo, se eles vierem aqui, isso aqui é a igreja. Mas e ali, meu filho? Não, lá não é igreja. Mas o carro, não, lá não é igreja. A igreja só é aqui. A igreja não é só isso, a igreja é um todo, ok? Aí eu pergunto, secretário, então vai ter que colocar um relógio em cada lugar? Não pode. Ah, tá bom, ninguém quer me atender? Simples. O que a gente faz? Vou mudar a lei. Eu estou lá para fazer isso, vou mudar a lei. Mudamos a lei. Foi fácil? Não foi, mas mudamos a lei. Mudamos a lei e é o seguinte: não precisa ser proprietário do imóvel não para ter isenção, e não precisa nem ter o alvará. O alvará tem que ter para o funcionamento, mas para isenção de conta de luz não. Luz, água já tiraram, telefone já não usa mais hoje, né? Não é comum usar telefone, e gás, quando é o gás encanado. Só para você ter ideia, vou dar só uma noção de valores para vocês terem uma ideia. Aquele templo ali paga de luz 100 mil reais por mês. 100 mil reais por mês é a conta de luz, tá? Sabe quanto é a isenção? 29 mil reais. Tem 280 Igreja Universal espalhada aqui no Paraná. De isenção hoje nós temos dependendo quando você usar ar-condicionado é mais, quando você não usa é menos. De 90 a 120 mil reais de isenção por mês. Quadrangular tem 980 igrejas. Assembleia de Deus tem mais de 1.200. E são 10 mil igrejas que foram beneficiadas no estado do Paraná. Amém? Mas o pastor não sabe, é automático? Não, ele tem que pedir, ele tem que fazer o requerimento, embasado na lei. Então, olha o benefício da lei, para o nosso lado, para o lado da fé. E aí você fala assim, e tudo isso economizado? Isso é investido novamente, em novas obras, em construção de igreja, em tantas coisas. Quantas vezes o pastor vem aqui, pede oferta e é uma guerra danada, né, pastor? Não, o pastor não vai falar, porque ele vai falar, eu sou pastor, pessoal. E você não sabe a guerra que é. E às vezes a pessoa fala, mas pede muito, pede pouco, não pede nada. Mas é a gente que sabe a guerra que a gente tem, a luta que a gente tem. Então, quando a gente está no lugar certo, na hora certa, a gente faz a coisa certa. Amém, igreja? Então isso é uma questão de sabedoria, discernimento, para fazermos também a coisa certa, porque a partir do dia 16 agora, são 45 dias que nós vamos ter uma eleição aí que é uma luta muito grande, em todos os níveis, mas lembre-se que o executivo não faz nada, se o legislativo não deixar. Às vezes a cabeça da pessoa fica tão preocupada, quem vai ser o presidente, mas ela não sabe ainda quem vai ser o deputado federal, estadual, que esses podem deixar o presidente ou o governador não fazer nada, ou fazer o trabalho que tem que fazer. Amém, amados? Pense nisso, reflita sobre isso, pense espiritualmente nisso.
Nunca leve para um lado pessoal, de embate, de conflitos. Ah, eu não gosto. Afinal, nós vivemos numa coisa chamada democracia. Você tem que saber falar, mas tem que saber ouvir também. Ah, isso não é bom, eu não gosto. Mas você está pensando ou você está agindo pelas suas emoções? Quando a gente age pela emoção, o diabo prevalece, sabia? Veja aquela besteira que deu aqui em Foz do Iguaçu, aonde um policial matou o outro por causa de uma briga, porque acharam que A era melhor que B e acharam que podia confrontar, conflitar, e um tirou a vida do outro, deixou mulher, deixou um estrago. Por causa do que, pessoal? Por causa de desculpe a minha palavra, mas uma estupidez tão grande das pessoas, que não sabem viver em uma democracia, não sabem falar e ouvir. Amém? Então vamos guardar esta palavra no coração, para que você, baseado nessa palavra, viva esse momento muito importante que nós temos à frente por vir. Amém, igreja? Você pode curvar sua cabeça por um minuto? Pai amado e querido, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que esta palavra, meu Deus, ela fique impregnada na mente e no coração da tua igreja. Nós te louvamos, meu Pai, por tratarmos desse assunto tão importante nesse púlpito, esse assunto que é espiritual, que faz parte da nossa vida, que é para defender as nossas crianças, que é para defender, meu Deus, a nossa fé, o nosso futuro. Não há futuro sem o Senhor dirigir, guiar, Pai. Por isso, guia nossas vidas, dá-nos a sabedoria na hora das nossas escolhas, para que possamos sempre fazer a coisa certa no momento certo. Deus amado, te louvamos, te bendizemos e entregamos, Senhor, tudo em tuas mãos, porque sabemos que o Senhor vai dar a direção certa para o nosso Brasil, para o nosso país, para o nosso estado do Paraná, para que possamos assim, meu Pai, dizer: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o Senhor seja Senhor nesse estado, nesse país, nessa nação, e que, meu Pai, acima de tudo, os justos venham governar, para que o teu nome seja enaltecido e glorificado, hoje, amanhã e para todo sempre. E os que creem digam amém. Graças a Deus, e uma salva de palmas bem forte para o nosso Senhor Jesus, para o nosso Salvador. Amém. Obrigado, gente. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Quem foi abençoado com essa ministração, diga glória a Deus, né? Há uma palavra-chave que